Olá, estudantes do sétimo ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 22 da matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós iremos dar continuidade com os nossos ecossistemas terrestres, os domínios morfoclimáticos brasileiros. Vamos ver as principais características dos domínios da Caatinga, das Pradarias e do Pantanal. E também comentar um pouquinho sobre as zonas de transição. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje: caracterizar os principais domínios morfoclimáticos brasileiros, quanto à paisagem, à quantidade de água, ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar e à temperatura. E vamos correlacionar as características dos domínios morfoclimáticos com a flora e a fauna específica. Começando então com o domínio da Caatinga, dando continuidade, a gente já comentou sobre os outros domínios na aula passada, continuamos com o domínio da Caatinga nessa aula. Sei que vocês já estão com o penal e com o caderno de vocês para as anotações, então damos continuidade. O domínio das Caatingas ocupa cerca de 10% do território brasileiro, localizado na região Nordeste. O principal bioma que compõe esse domínio é a savana. Então, savana também compondo aí as Caatingas, o nosso domínio domínio das Caatingas. Ocupa 10% do território nacional. As principais características desse domínio incluem clima semiárido, com pouca chuva e temperaturas altas. As chuvas são irregulares e a temperatura pouco varia no decorrer do ano. Então a temperatura é o ano todo alta e as chuvas, às vezes tem mais chuva, às vezes tem menos chuva, é variável. Você não pode programar, como para nós aqui, final do ano, de novembro, dezembro, janeiro, é um clima mais chuvoso, então tem chuva a cada 10 dias pelo menos chove. Aqui não, aqui você não consegue, você passa às vezes meses sem uma única gota d'água, sem chuva. Solos rasos que promovem escoamento superficial da água nas épocas de chuva, formando rios. Então os solos eles não são profundos, eles são rasos, são rochas embaixo que não absorvem essa água. Então a água não consegue penetrar no solo com facilidade, ela escorre pelos rios. No período de seca, a temperatura dos solos pode atingir 60 graus, acelerando os processos de evaporação da água, das lagoas, dos rios, e a maior parte da vegetação perde as folhas e fica esbranquiçada. Durante o período de chuva, as plantas formam folhas e a vegetação torna-se verde novamente. Caatinga, do tupi, ela significa branco, folha branca. Então, por isso que ela recebeu o seu nome. Durante a época de seca, as folhas ficam esbranquiçadas. E daí os locais, né, que viviam aqui, os índios locais, eles chamavam de Caatinga, porque era uma região que ficava branca durante uma época do ano. E depois, com os períodos de chuva, elas voltam a ficar verdes novamente. Então nós temos esse contraste de um clima seco com a região chuvosa. É o mesmo local. Percebam a formação de um rio, porque a água não consegue penetrar no solo, o solo é raso, então as raízes também não são profundas dessas plantas, são raízes superficiais. E as plantas elas têm que ter algumas especializações para armazenar essa água. Muitos seres vivos da Caatinga possuem adaptações que permitem a sua sobrevivência durante o longo período de seca. As plantas, em geral, são de pequeno porte, elas não crescem muito, porque se elas crescerem demais, elas vão precisar de muita água para manutenção. Então, elas são de pequeno porte, com folhas reduzidas, galhos retorcidos com espinhos e cascas grossas. Folhas reduzidas, as folhas não são largas, grandes, como a gente costuma ver na nossa vegetação aqui. As folhas são estreitinhas, pequenininhas,
Às vezes, as folhas são modificadas em espinhos em algumas plantas, como no cacto, justamente para evitar que a luz do sol bata nessa folha, em uma grande quantidade de folha, e que ela precise transpirar para não queimar a folha dela. E transpirar, ela vai perder água. E a água é uma coisa escassa nessa região, então ela precisa estar adaptada para não perder a água. Por isso, a casca mais grossa também impede a água, a perda d'água. Algumas plantas armazenam água em seus tecidos. A gente vai ver uma espécie de planta ali que ela tem o tronco dela bem grosso justamente para armazenar água. Outro exemplo que a gente sempre vê em filmes aqui, de sobrevivência lá, é o pessoal tirando água dos cactos, porque os cactos armazenam água nos seus tecidos. Em algumas espécies de peixes, os ovos só eclodem com a chegada das águas. Então o peixe coloca os ovos lá, mas secou, veio o período de seca. Os ovos ficam protegidinhos. Só vão nascer os peixinhos dali quando chegar a água. Se não chegar a água, eles ficam protegidos ali, ficam dormentes. A perereca de capacete, o nome científico ali, tem uma fina camada de calcário sobre a pele e no final do período chuvoso ela se insere de costas em buracos nos troncos das árvores ou em rochas e usa a cabeça como carapaça, com uma tampa e um escudo. Ali nós temos a imagem dessa perereca. Pererecas são geralmente anfíbios, de maneira geral. Eles precisam de uma grande quantidade de água para sobreviver, manter a pele sempre úmida e evitam a luz solar e tal. E nessa região, essa espécie em específica, ela tem uma camada protetora, um escudo nas suas costas. Então ela se insere, tem um buraquinho na rocha, ela fica nesse buraquinho somente com as costas para fora, com a sua cabeça para cima. E essa cabeça, que tem um escudo, protege ela dos raios solares, protege ela da perda d'água. E aqui nós temos a chamada barriguda. É uma árvore que armazena a água no seu interior, no seu tronco. E essa água vai ser utilizada durante o período de seca. Domínio das pradarias. O domínio das pradarias é composto principalmente do bioma do tipo pradaria, que nessa região recebe o nome de pampas ou campos sulinos, região sul, localizada na região sul. Esse domínio ocupa cerca de 2% apenas do território brasileiro e está localizado no Rio Grande do Sul. Então percebam lá embaixo do nosso mapa, no Brasil, como ele ocupa um espaço pequeno, um espaço muito pequeno e que está ameaçado pelo homem cada vez mais, pela plantação dos gados e tal. A tendência é diminuir cada vez mais. Então a gente precisa preservar as nossas pradarias, os campos sulinos. As principais características desse domínio incluem clima com temperaturas amenas e estações bem definidas sem períodos longos de seca. Então, clima da nossa região sul. Então, temos as estações bem definidas, temos o inverno frio, temos o outono mais ventos, mais chuvoso, a primavera, a floração das plantas já vai começando a esquentar e o verão é um clima relativamente quente e sem períodos longos de seca. A gente não fica muito tempo sem chuva. O solo é fértil, muito utilizado para a agricultura, então é um solo que tem muitos nutrientes armazenados nele. Então, a vegetação dessa região não é muito desenvolvida, mas a agricultura ela usa desses solos férteis para o seu desenvolvimento. A vegetação predominante é composta por gramíneas e arbustos com mata ciliar ao longo das margens dos rios. Então, nas margens dos rios tem uma floresta, tem árvores maiores, tem arbustos maiores, mais desenvolvidos. Nas proximidades do litoral, nota-se a presença de banhados, regiões alagadas com densa vegetação
de plantas aquáticas. Então, são regiões mais pantanosas, assim, com uma grande quantidade de água. E essa é a nossa imagem do domínio das pradarias. São os nossos campos sulinos. Percebam gramíneas e poucas formações de arbustos, poucas árvores maiores. Domínio das araucárias. Localiza-se na região sul do país também e com maior ocorrência nos estados de Santa Catarina e do Paraná. O principal bioma desse domínio é a Mata das Araucárias, com o tipo de floresta úmida, mas com temperaturas mais baixas que as das florestas tropicais. Então, não temos uma temperatura tão elevada quanto a floresta tropical, mas a Mata das Araucárias está principalmente na nossa região de Paraná e Santa Catarina. As principais características desse domínio incluem altitudes em geral acima de 600 metros, então precisa estar acima da serra e manter-se no nosso planalto norte aqui, é onde vão se desenvolver essas araucárias. Clima ameno com temperaturas moderadas e grande quantidade de chuvas distribuídas ao longo do ano. São plantas que precisam de muita água e climas que não atinjam temperaturas muito elevadas. Solo fértil e profundo e vegetação composta predominante por araucária. A araucária é o nosso pinheiro. Floresta composta por 3 estratos arbóreos definidos, com copas das araucárias, arbustos e plantas rasteiras. Então, a gente consegue observar numa floresta das araucárias que nós vemos a copa das araucárias, o topo dessas árvores, aí nós vemos arbustos embaixo e as plantas rasteiras, as briófitas e as pteridófitas. Isso torna-se nítido quando nós olhamos para esse domínio. Agora nós temos as faixas de transição. As faixas de transição são áreas que apresentam um conjunto de características dos domínios que os cercam. Nessas áreas, as mudanças nas características de relevo, clima, vegetação, fauna ocorrem de maneira gradual, aos poucos. Você vai percebendo que passou de um domínio assim e está começando um outro domínio. E essa é a faixa de transição. São extensos corredores com diferentes larguras, possuindo uma combinação de elementos naturais, que resulta em formações paisagísticas e ecológicas variadas e distintas. Alguns exemplos e pontos turísticos são o Pantanal, a Mata dos Cocais e o Agreste. Então, são pontos turísticos mais conhecidos, assim, que apresentam uma biodiversidade maior. E essa biodiversidade é a mistura de vários domínios, 2 ou 3 domínios ali, resultando em animais, em flora e em fauna completamente diferentes. E só lembrando, então, as nossas faixas de transição são essas representadas em amarelo. Literalmente são corredores, uns mais estreitos, outros mais largos, mas são corredores da onde ocorre a passagem de um domínio para outro. E essas faixas de transição, então, nós temos aí o Agreste, nós temos as matas dos cocais e o Pantanal. O Pantanal representado pelas suas grandes enchentes, seus grandes alagamentos, Mata dos Cocais pela grande quantidade de coqueiros que tem por lá, e o Agreste também é uma região com uma grande biodiversidade, uma enorme biodiversidade, plantas e animais dos mais variadas espécies. O Pantanal Mato-Grossense é uma planície inundável e no Brasil abrange regiões nos estados do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso do Sul. O Pantanal estende-se também pelo Paraguai e pela Bolívia. Por se tratar de uma faixa de transição, apresenta características dos biomas amazônico e do cerrado. Então, o Pantanal apresenta características da floresta amazônica e do domínio do cerrado. Está no meio desses 2 domínios, então as características se
misturaram. Essa região caracteriza-se por clima marcado com verões úmidos e quentes e invernos secos e frios. Típico alagamento periódico dos rios relacionado ao clima e à baixa inclinação da região. Ou seja, não tem muitas montanhas, não tem muitas... no relevo, é um relevo plano, relevo baixo. Então toda a água das chuvas que vem das regiões próximas escoa para essa região do Pantanal, onde ocorrem as enchentes, as inundações. Solo pouco permeável, mas fértil nas épocas de seca. Grande número de espécies e atividades humanas, como a pecuária, a pesca, o turismo, a mineração e a agricultura, são frequentes. Aqui nós temos então algumas imagens do Pantanal com sua grande biodiversidade, sua beleza única. Não é qualquer lugar do mundo que vamos encontrar uma imagem como essa. Toda essa região ela pode se alagar em períodos de chuva, em períodos chuvosos. Então ela vai elevar o nível das suas águas e isso vai promover a biodiversidade. Os animais eles já estão acostumados com esses alagamentos recorrentes. Alaga por um período de tempo, depois vem o período de seca, onde a água escoa e volta ao seu nível normal. Certo? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assiste ele novamente, faz algumas pausas, anota algumas curiosidades, algumas coisas novas, faz os nossos exercícios e nos vemos na nossa próxima aula.